Olá, me chamo Alexandre. Juntamente com Camila Felizardo, Luan de Oliveira e Suelen Nunes, irei apresentar a fisiopatologia do Covid-19. Inicialmente, gostaria de lembrá-los de que essa doença e as informações que chegam referentes a elas estão em constante atualização. Então, algumas das informações que aqui nós colocamos podem já ter sido atualizadas e não foram contidas neste vídeo. Inicialmente, gostaria de apresentar o vírus que causa a Covid-19, é o SARS-CoV-2. Ele é o responsável pela Covid-19 e também é o responsável pela pandemia de que estamos enfrentando. Ele é o causador da síndrome respiratória aguda grave, que é uma das complicações da Covid-19 que geralmente levam à morte. Falando em morte, mais de 1,1 milhão de pessoas em todo o mundo já morreu por conta da Covid-19. E dessas, 153 mil eram brasileiras. A taxonomia do vírus se constitui a partir do domínio que boviria, já que ele se trata de um vírus de RNA, reino Orthonaviri, filo Psiviricota, classe Piscinoviricetes, ordem Nidoviralis, família Coronaviridae, gênero Beta-coronavírus, espécie Several acute, respiratory syndrome related coronavirus. Agora eu vou explicar um pouco sobre a estrutura do vírus, começando pelas proteínas estruturais. Ele se trata de um vírus de RNA e ao redor do vírion, existem 3 proteínas estruturais de membrana, que é a proteína S, que tem papel importante na fusão do vírion com a célula, a proteína M e a proteína E. Além dessas duas proteínas, nós temos a nucleoproteína, que está associada ao RNA viral. O RNA é um RNA de fita simples, não segmentada e positiva, então logo que adentra a célula, ele começa a ser traduzido. Eu agora vou comentar um pouco sobre as proteínas não estruturais. Vou me focar numa que tem um papel especial, que é a NSP-14, responsável pela revisão do RNA, o que não permite o aparecimento frequente de mutações. Então, é um vírus que tem baixas mutações. Também são essas proteínas acessórias, não estruturais, que são responsáveis pela fuga da resposta do sistema imune. Falando um pouco da origem, o que se sabe até agora, que assim como outros coronavírus de origem animal, como o SARS-CoV e o MERS, sua origem é zoonótica, e que, assim como o SARS-CoV, ele advém, e do MERS também, ele advém do morcego, que depois passou para um intermediário, e desse intermediário para o humano. Até agora não se sabe qual é o intermediário do SARS-CoV-2. Existe uma certa hipótese que tenha sido pangolim, mas ainda carece de mais evidências para ter esse animal como possível intermediário. Vale também ressaltar que esse vírus não é um vírus de laboratório, como já apontam algumas pesquisas. A contaminação do vírus é feita principalmente por gotículas, que faz parte do contato direto do doente com as pessoas que possam ser contaminadas, e também o contato indireto, a partir de superfícies que essas partículas entrarem em contato e que a pessoa, porventura, possa entrar depois. Então, esses são os principais meios de contaminação. Então, pessoal, nós já temos estudos que apontam a sobrevivência do SARS-CoV-2 por até 3 horas de suspensão no ar. Então, como que ele entra no nosso corpo? Através do contato direto das nossas vias aéreas. As vias aéreas respiratórias são divididas em vias aéreas superiores, que ficam fora da cavidade torácica, e são elas nariz, boca, cavidades nasais, parte da faringe, da laringe, cavidade oral, como vocês podem ver aqui, seios paranasais. E as vias aéreas inferiores, que são essas aqui, já na cavidade torácica, são formadas pela traqueia, pulmões, brônquio, bronquíolo e alvéolos. Os alvéolos pulmonares são como saquinhos vazios. Vocês podem ver aqui nesse corte. Eles ficam preenchidos por ar, em condição de uma pessoa saudável, e é justamente onde ocorrem as trocas gasosas, na inspiração do oxigênio e na liberação de gás carbônico. É uma região altamente vascularizada. As vias aéreas superiores são uma porta através das mucosas da boca, do nariz. Nosso sistema respiratório é úmido, todo revestido de tecido epitelial, e abaixo do tecido epitelial nós temos o tecido conjuntivo. Ó, vocês podem ver aqui, o tecido epitelial é essa porção aqui, e o tecido conjuntivo aqui nesse corte
Dá para reparar aqui o conjuntivo. O conjuntivo, ele é responsável por nutrir as células, e o epitelial é onde nós temos as proteínas chamadas de ECA2. Elas são produzidas em diversas partes do trato respiratório, na mucosa oral, na parte superior do esôfago. E se a gente desce um pouco mais, ela chega nos alvéolos pulmonares, que são formados por células chamadas pneumócitos. Aqui nós temos um pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 1 é responsável pela troca gasosa, e o tipo 2 é responsável pela produção de surfactantes que permitem a troca gasosa, e também é uma das principais células a expressar a ECA2. Aqui vocês têm a ECA2, vocês podem ver aqui, é uma enzima conversora de angiotensina 2, que é responsável pela vasoconstrição. O vírus, ele vem aqui assim, ó, e se liga na ECA2 e inativa essa enzima, deixando o vaso permeável, aumentando a quantidade de líquidos dos vasos, que é o que chamamos de edema. Ou seja, o tecido, ele perde a capacidade de comprimir, que é a função principal da ECA2. Esse líquido, ele pode extravasar, eu vou mostrar aqui para vocês, mas ele pode extravasar pelos alvéolos, e todo esse processo atua diminuindo a capacidade respiratória do paciente. Aqui você percebe uma célula já espessada, com a vasodilatação. Aqui é uma célula normal. E ainda pode ter fibrose, que é o que ocorre aqui, ó, nessa área aqui. Que são espessamentos através de fibra de colágeno nos espaços alveolares. Além do comprometimento pulmonar, o vírus pode atacar outros órgãos do corpo, como o fígado, os rins, o sistema circulatório, a garganta, o cérebro. Boa tarde, meu nome é Luan e eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da Covid-19, mais especificamente após a entrada do vírus SARS-CoV-2 na célula. Então a gente pode separar em danos sistêmicos e danos respiratórios. Entre os danos sistêmicos nós temos anosmia, que é a perda do olfato, temos injúria cardíaca e hipoxemia. Entre os danos respiratórios, que são os mais conhecidos, são a produção de muco, pneumonia e dispneia. Bem, a gente pode elencar 4 tipos de patogênese do SARS-CoV-2 que acontecem simultaneamente, que podem acontecer simultaneamente, que são os danos diretos do vírus na célula, a desregulação do sistema renina, angiotensina e aldosterona, que são importantes para a regulação da pressão arterial. Temos danos no endotélio, que vai contribuir para um quadro de tromboinflamação, e a desregulação do sistema imunológico. Então, após a entrada do vírus na célula, através da proteína ECA2, que já foi dita anteriormente, a gente tem danos severos, que envolve a perturbação dessa barreira entre endotélio e epitélio, e também para um quadro de hiperinflamação. Então, aqui nós temos uma representação dos alvéolos, de um alvéolo. Desse lado esquerdo nós temos um alvéolo saudável, e desse lado direito um alvéolo que foi infectado pelos vírus. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a entrada desses vírus nos pneumócitos do tipo 2, que são importantes para a produção de surfactantes, que são importantes para a diminuição da tensão superficial. E se a gente tem a destruição dessas células, a gente vai ter um aumento na tensão superficial, que, de acordo com a lei de Laplace, o aumento da tensão superficial faz aumentar a pressão no interior desses alvéolos. E com o aumento dessa pressão, a gente tende a ter o colapso desses alvéolos. E se a gente tem o colapso desses alvéolos, a gente não vai ter a hematose, que são as trocas gasosas. E se a gente não tem a hematose, nós temos um quadro de hipoxemia, que é a falta de oxigênio na corrente sanguínea. E essa falta de oxigênio na corrente sanguínea faz a indução de a vasodilatação, que é mediada pelo nosso sistema nervoso simpático. E se a gente tem um aumento da dilatação dos nossos vasos sanguíneos, a gente tem uma resposta imune agravada, uma vez que a gente vai ter mais componentes do sistema imunológico chegando nesses alvéolos que estão infectados pelos vírus. Bem, além disso acontecer, a gente tem o extravasamento do conteúdo intracelular dessas células para o meio extracelular, e esse conteúdo vai estar cheio de mediadores inflamatórios que vão cair na corrente sanguínea e vão fazer recrutar mais macrófagos e vários componentes do sistema imune. E com essa vasodilatação, a gente também a gente tem um extravasamento de líquido, que a gente chama de exudato, para o interior desse alvéolo, que vai contribuir para a diminuição da hematose. Bem,
Bem, o relaxamento das arteríolas pulmonares, mediado pelo sistema simpático, ele aumenta o fluxo sanguíneo nos capilares, que vai aumentar a filtração capilar, fazendo que esse exudato passe para o interior dos alvéolos, e assim contribuindo para o edema e contribuindo para a diminuição das trocas gasosas. Isso a gente chama de aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vascular também está sendo acreditado ser mediado pelo dano direto dos vírus nas células do endotélio. E esse dano nas células do endotélio, ele faz o aumento da produção de microtrombos, que contribui para um quadro de tromboembolia, que é o impedimento da passagem do sangue para diversos tecidos do nosso corpo. Bom, uma forma de prevenção do Covid-19 seria a vacinação. No entanto, ainda temos vacinas apenas em teste. Normalmente, as vacinas atuam expondo o corpo a um antígeno que não causa doença, mas estimula a resposta imunológica de forma que proporciona o enfrentamento da doença. Podem existir diferentes tipos de vacina, como utilizando vírus atenuados ou inativados. As vacinas utilizando vírus atenuados são, historicamente, as que têm mais sucesso. A gente pode utilizar também vacinas com vetores virais, que podem ser replicantes ou não replicantes, utilizando ácidos nucleicos ou baseada em proteína. Cada um desses tipos de vacina tem sido testado. Existe um número elevado de vacinas sendo testadas e diversas dessas vacinas utilizam essas diferentes abordagens. Atualmente ainda não temos um tratamento com comprovação de eficácia. Não consigo passar o slide. Atualmente ainda não temos um tratamento com comprovação de eficácia específica para combater a doença e por isso têm sido utilizadas drogas inespecíficas, tratando apenas os sintomas. Ainda assim, diferentes drogas estão em etapas de testes. Algumas dessas drogas são antivirais, como o Remdesivir e alguns outros exemplos de drogas antivirais. Algumas drogas também sendo estudadas são anti-inflamatórios, como o dexametasona. Estão sendo feitos também testes com tratamento de plasma convalescente, de forma que é utilizado o plasma de pessoas que já tiveram a doença em pessoas que ainda estão doentes, com o objetivo de estimular a produção de anticorpos, ou que já tem a presença de anticorpos nesse plasma, consequentemente reduzindo ou melhorando o quadro do paciente em relação ao vírus. Além disso, esses e outros medicamentos não possuem eficácia comprovada, como a ivermectina e a hidroxicloroquina, que tem sido utilizada amplamente, né, principalmente baseada em notícias não baseadas em estudos científicos. No caso da hidroxicloroquina, foi visto que não traz benefícios no tratamento do Covid-19. Algumas drogas, além da hidroxicloroquina, foi visto em laboratório que em células em cultura havia alguma ação antiviral, no entanto, em células animais não foi eficaz, assim como nos testes clínicos. Nesse sentido, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas a partir dos testes, né, dos estudos científicos, e por isso é necessário muita cautela quanto a opções de tratamento, e atualmente a gente deve seguir principalmente as orientações de prevenção do Covid-19, como utilização de máscara, lavagem frequente das mãos, e distanciamento social. É isso. Então, obrigada pela atenção. Aqui são as nossas referências. E é isso, obrigada.